Todos já estão aqui dentro? Amém? Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a essa tarde maravilhosa da nossa conferência jovem Vida com Propósito. Será que a gente pode virar lá para o ao vivo? Kinder, já estamos aqui no YouTube para não perderem nada da nossa conferência. Esse é um momento muito importante e nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde para sermos bênção para a vida de vocês, para compartilharmos a respeito de assuntos importantes que fazem parte da nossa jornada cristã. Então, mais uma vez eu digo, sejam todos bem-vindos, teremos muitas palavras importantes, painéis, e vamos iniciar então com o nosso painel que vai falar a respeito de como equilibrar a fé, os estudos e o futuro na era do estresse. Vamos então orar nesse momento. Pai amado e bendito, graças te damos, porque estamos aqui na tua casa, Pai, o melhor lugar desta terra. Fala, Senhor, aos nossos corações, a nossa alma, Senhor, o nosso espírito, que possamos sair daqui totalmente renovados, Pai, fortalecidos em Ti, para vivermos o melhor que Tu tens para as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, também por todos aqueles que se envolveram para que essa conferência fosse uma bênção. Todos que trabalharam, que colaboraram, que se dedicaram com amor. Que o Senhor recompense a cada um, Pai, com bênçãos sem medida. Assim oro com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Boa tarde, graça e paz a todos. Boa tarde. Por motivos de saúde do nosso filhinho Luiz Miguel, mas ele está bem, está lá em cima, mas teve um probleminha de saúde essa semana, então precisei antecipar o painel da saúde. Mas é um prazer estar aqui com vocês, não deixaríamos de estar, né? Então fizemos essa adaptação, mas o que nós vamos falar aqui um assunto muito importante que está em alta na sociedade, que precisa ser tratado também dentro da igreja. E aqui nós não teremos tempo de aprofundar muito o tema, mas eu me disponibilizo a estar vindo na juventude para continuar esse assunto, se vocês assim desejarem, para que nós possamos estar tratando e todos estejam aqui sempre com todos os aspectos da vida, saudáveis, espírito, alma e corpo, porque é assim que o Senhor deseja para as nossas vidas. Amém. Amém? Queremos saudar também os irmãos que nos acompanham pela internet. Já temos aqui muitos irmãos online, sejam todos bem-vindos. Temos uma igreja virtual. Você não está aqui fisicamente, mas todos nós estamos unidos no mesmo Espírito, amém? Então sejam bem-vindos também. Amém. Então, como a bispa já falou, o tema do nosso painel sobre saúde, né, identidade na pressão, encontrando o seu centro em um mundo acelerado, né, com o subtítulo Equilibrando fé, estudos e futuro na era do estresse. Então, nós colocamos no grupo da juventude vários temas e os jovens escolheram este tema sobre o estresse, pressão social. E eu queria fazer a abertura neste momento falando o que é o estresse e a pressão social no jovem. Então, o estresse é a resposta natural do corpo e da mente mediante exigências, cobranças ou mudanças. Quando excessivo ou contínuo, pode causar ansiedade, cansaço extremo, irritabilidade, queda no rendimento escolar ou acadêmico. E a pressão social? É o peso das expectativas externas, dos pais, dos professores, dos amigos, redes sociais, sociedade, que dizem ao jovem como ele deve se comportar, como se vestir, como ter sucesso, como se relacionar. Então, tudo isso causa uma pressão em cima do jovem. E, especificamente, sobre a vida de todos nós, né, adultos, mas especialmente para o jovem, isso é potencializado pela fase de construção da sua identidade. O jovem está na fase de construção da sua identidade, né, quem eu sou, onde eu pertenço, a quem pertenço, onde eu pertenço, qual é o meu futuro. Então, ele está no momento de questionamento da vida.
Então, todas essas questões de estresse e de pressão se tornam amplificadas na vida do jovem por ele estar passando por este momento de transição. E, fazendo estudo para essa palestra, né, eu encontrei um estudo do psiquiatra Augusto Cury, muito famoso, as pessoas, todo mundo conhece ele nas redes sociais, enfim, nos trabalhos dele, livros. E ele diz que jamais os jovens estiveram tão estressados. Então, ele fez um estudo e descobriu que os jovens estão sofrendo o que ele chama de síndrome do soldado cansado, ou síndrome do esgotamento emocional. Então, devido a toda essa pressão que o jovem está passando, devido a todo esse estresse, a falta de déficit de sono, né, não dormir bem, então isso tudo causa essa síndrome. E quais são as características dessa síndrome? Né? Talvez aqui muitos se identifiquem com algum sintoma, mas ele diz que precisa ter vários sintomas juntos para caracterizar essa síndrome. Né? A síndrome é um conjunto de sintomas. Então, diz lá: dor de cabeça, dor muscular, cólicas abdominais, vômitos, pruridos, coceiras, déficit de concentração e dispersão da atenção, rendimento intelectual diminuído nas provas e redações, indisposição para fazer atividades, preguiça mental. Tudo é difícil, mesmo fazendo as coisas mais simples. Tem alguém se identificando aí? Estou vendo muita gente comentando. Tem gente pensando, tudo isso está acontecendo comigo, mas calma, vamos lá. Facilidade para reclamar de tudo e de todos. Baixo limiar para frustração, irritabilidade a pequenas contrariedades. Inquietação, agitação mental, aquela coisa de não parar quieto, facilidade de perturbar o ambiente, fazer birra. Tédio, insatisfação crônica, dificuldade de lidar com a rotina, protesto, não tem nada para fazer. Euforia inicial logo se dá lugar ao desânimo, ou seja, a pessoa não é perseverante naquilo que quer fazer. Envelhecimento precoce da emoção ligado aos sintomas citados, tédio, insatisfação, excesso de reclamação, querer tudo rápido e pronto, dificuldade de encontrar alternativas para relaxar. Os jovens não estão relaxando, estão sempre tensos. Relaxar e aproveitar a vida, não desenvolvem mais hobbies, coisas que gostam de fazer, além da tecnologia, né? Que antigamente era o quê? Era jogar futebol na rua, era pé no chão, era natureza, era tudo isso. Surfar, né? Ir para a praia, andar de bicicleta. Que hoje foi substituído pela tecnologia, pela televisão. Celular, né? Principalmente. Imaturidade da personalidade, egocentrismo, tudo em prol da pessoa. Dificuldade de se colocar no lugar do outro, ou seja, de ter empatia. Elaborar perdas, trabalhar dores e frustrações e repetição de erros. Então, isso é algo chocante. Ele vem estudando jovens e está vendo, assim, diversas faixas, desde criança, adolescente até jovem, passando por esses sintomas. Muitos sintomas de pessoas que já têm uma certa idade estão se manifestando em jovens. Então, o tema deste painel é um convite à reflexão de como estamos vivendo e como podemos ter saúde emocional para não cair em armadilhas que prejudicam a nossa mente, que acabam refletindo também no corpo, porque todas essas emoções, estando embaralhadas, o nosso corpo vai sentir e vai gerar também doenças. Então, é um convite ao alívio, não como uma regra ou um peso, não como uma pressão, você tem que fazer, não. É para você sentir alívio e saber que existem, que a palavra nos dá artifícios e meios para que nós possamos enfrentar tudo isso e passar de forma a encontrar equilíbrio, alívio naquilo que nós precisamos. Amém. E é justamente por isso que a gente entendeu a importância de nós trazermos nesse painel a visão da psicologia, com a Bispa Cris, e também pastoral, claro, mas de nós mostrarmos a importância de não separarmos as áreas da nossa vida. É muito importante que nós tenhamos o cuidado com a nossa vida emocional, com a nossa vida espiritual também, porque nós somos uma tríade: espírito, alma e corpo. E não adianta cuidar só de uma área e deixar as outras em déficit. Não. Nós temos que cuidar do nosso espírito,
da parte espiritual, da nossa alma, das questões psicológicas que envolvem as nossas emoções e do nosso corpo. Vocês estão lá fora com um grande quiosque ali da área de saúde, vocês viram os profissionais falando da importância de cuidarmos do corpo. Justamente porque quando há desequilíbrio em uma das áreas, as outras acabam sofrendo. Então, nós queremos lembrar vocês a respeito das palavras de Jesus, quando ele disse assim, lá em Mateus 11, 28, e eu coloquei na versão, os versículos na versão NVT, que é a nova versão transformadora, que é mais fácil de ser compreendida por todos. E Jesus disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Fardo, peso, inquietação, nervosismo, agonia? Não, ele disse: venham, porque eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Vocês estão dormindo, gente? Vou tentar de novo, hein? Encontrarão descanso para a alma. Não é isso que todos nós queremos? Descanso para a nossa alma? Jesus disse que esse descanso está nele, em conhecê-lo, em compreender as Escrituras, em vivermos acima de tudo a palavra do Senhor. Então, a fé, ela tem um papel muito importante na superação das questões emocionais. Por isso nós trouxemos aqui a parte da psicologia juntamente com a fé. Porque a fé, ela pode ser um fator protetor contra os impactos negativos do estresse e da pressão social. E as pesquisas apontam que jovens engajados espiritualmente costumam apresentar maior resiliência. O que quer dizer isso? Encontram sentido no sofrimento e esperança para o futuro. Tem a sua identidade fortalecida. A fé responde a perguntas profundas sobre quem eles são e dá também uma segurança contra as comparações externas. A Bispa Cris vai falar sobre isso. Também temos uma comunidade de apoio, que é a igreja, amigos, que oferecem um pertencimento saudável, um local que oferece um pertencimento saudável. Estratégias de enfrentamento positivas, como a oração, a leitura bíblica, a meditação na palavra, e tudo isso ajuda na regulação das emoções. E também, é claro, que o jovem cristão, ele evita os comportamentos de risco que geram graves problemas lá no mundo. Esses comportamentos como vícios, o uso de drogas, enfim. E algumas pesquisas aqui rapidamente para compartilhar com vocês sobre a importância da fé para as emoções. Num estudo internacional de 2023, diz que a religiosidade e espiritualidade em adolescentes foram associadas a menores níveis de depressão, de ansiedade, quando a fé era vivida de forma saudável e não impositiva, que é o que nós vivemos aqui no nosso ministério. Nosso ministério é da graça de Deus, nós não vivemos o peso do legalismo, das imposições, daquilo que gera sofrimento. É uma fé saudável. Então, você que é um adolescente da graça de Deus, você tem que viver feliz, grato, porque você está aqui, amém? Uma pesquisa brasileira da USP também, de 2018, diz que jovens que participavam ativamente de comunidades religiosas mostraram maior senso de propósito e menor vulnerabilidade ao estresse social. E um estudo da Duke University diz que fé intrínseca, interiorizada, pessoal, ajuda jovens e adultos a enfrentarem o estresse crônico com menos sintomas depressivos. Isso é importante, não é, Bispa Cris? Sim, por quê? Voltando para a visão psicológica, existem fatores que aumentam o estresse nos jovens. Quais são esses fatores? Redes sociais e comparação constante. Então, o jovem tem sempre a sensação de que todos são melhores ou mais felizes que ele. Pressão acadêmica e profissional, vestibular, faculdade, mercado de trabalho competitivo. Expectativas familiares, agradar os pais ou corresponder ao modelo ideal.
relacionamentos e aceitação, medo da rejeição, busca por pertencimento em grupos, e as mudanças fisiológicas, como já foi falado, né? O corpo, hormônios e emoções em transição. Então, isso tem um impacto muito maior na vida dos jovens. Então, descrever a experiência do jovem hoje, dentro dessas questões, né? Então, notificação do celular o tempo todo. Isso é algo que meu esposo sabe que, para mim, é um estresse total. Eu fico no silencioso, no vibrar o dia inteiro, isso já me causando um estresse, então estou arrumando formas de melhorar isso. E é importante que todos também, né, todos consigam achar meios de lidar com isso, né? Meios. Pressão do Enem, ou para vestibular, faculdade. Escolha da carreira com 18 anos, isso é algo que é muito estresse para o jovem. Com 18 anos, ele vai ter que escolher uma carreira que ele vai fazer para o resto da vida dele na faculdade. Entre aspas, né? O que geralmente acontece. Então, isso é algo que causa muito estresse, porque muitas vezes o jovem acaba o 2º grau e não sabe ainda o que ele gostaria de fazer, porque ele ainda não tem conhecimento, experiências na vida para saber o que ele quer fazer. Mas ele tem que escolher uma profissão e tem que entrar numa faculdade. Então, isso é algo que gera estresse também. O primeiro emprego, não ter um sono repousante, né? O sono fica fracionado diversas vezes por vários motivos, entre eles o principal hoje em dia é acessar o celular de madrugada, né? Porque existe já um estudo que aquela luz azul do celular atrapalha, né, a melatonina ser liberada, então causa Isso diversos problemas no sono. Em qualquer idade, tá? Em qualquer idade. Tem muitos pais aqui, então, olha, desde que a criança começa a usar, até 99, 100 anos, se assim Deus permitir, toda a nossa comunidade viva, em todas as idades, essa luz de celular é ruim, atrapalha, mexe até com o ciclo do sono, né, Bispa Isso, com o ciclo do sono, com a visão também. As pessoas estão ficando jovens, estão ficando míopes, né, com doenças dos nossos avós acontecendo com jovens por causa do uso constante do celular, indiscriminado. Então, o Instagram, que mostra as vidas perfeitas, e aí o jovem começa a se questionar, será que eu vou dar conta de tudo isso, de carreira, de trabalho, de vida, de relacionamentos, enfim, isso é algo que é muito estressante para o jovem. Então, o estresse não é só tarefas demais, mas é uma angústia, né, da existência do jovem, sobre quem somos e onde está o nosso valor. Então, o jovem, ele começa, né, o adolescente nessa fase de transição, primeira referência dele são os pais, e depois a referência dele passa a ser algo fora, além dos pais, para ele encontrar o pertencimento dele dentro dos grupos. Então, muitos adolescentes, aí como eu falei anteriormente, né, carregam o corpo... Eu falei não, gente, estudos, né, do Dr. Augusto Cury, dizendo que os adolescentes estão tendo a mesma disposição de uma pessoa doente ou muito idosa. Uau. Por causa desse estresse. Por quê? Porque passam noites acordados, não descansam, têm essa vida constante na tecnologia, e aí depois eles passam o dia reclamando, tensos, impacientes, vão para a escola com déficit de energia. Por quê? Porque não descansou, porque gastou energia lá na rede social, porque ficou a madrugada acordado. E não se concentram, são inquietos, não conseguem ficar sentados, dormem em classe, tem diversas conversas paralelas. O vídeo já não pode ter mais de 1 minuto, né? O vídeo já não... O vídeo na rede social, se tem mais de 1 minuto, a pessoa já... Né? Já passa. Já passa, né? Ninguém se algo tem demora mais paciência. 30 segundos para abrir, mais de 30 segundos já não quer abrir. Verdade. Né? Enfim, a página. A internet lenta, não tem paciência. Lenta. Então, já está todo mundo rindo, gente. Todo mundo se identificando. Quem nunca, né? Então, o ponto 1, né, é o diagnóstico. Então, por que nós nos sentimos tão pressionados mediante todas essas questões que nós falamos? Né? Então, a gente vive o quê? No impessoal. Nós seguimos roteiro. Quando os jovens, né, vivem um roteiro pronto, eu tenho que passar em tal faculdade, eu tenho que fazer tal carreira, porque é o que esperam de mim, eu tenho que ser bem-sucedido, ter muitos seguidores, mostrar fotos perfeitas de uma vida perfeita. Então, você perde a sua autenticidade. Eu não posso ser mais eu tenho que ser o que esperam de mim, eu tenho que ser o que o meu grupo está dizendo que eu tenho que ser, não a si próprio. Então, quando a gente segue um roteiro que não foi escrito por nós, e sim pela sociedade,
né? Isso gera um vazio em nós, gera uma angústia, gera sentimentos de pressão, de estresse. Mas nós precisamos entender esse sentimento como, não como uma doença, mas como um sinal. Nosso corpo está falando, a nossa mente está falando, né? É nossa existência, o motivo pelo qual Deus nos criou, nos chamando para assumir a própria vida, para fazer escolhas de forma consciente e responsável e ter um propósito de vida, que é o que nós estamos vendo aqui durante esta conferência. Né? Então, nós precisamos ter essa responsabilidade. O Senhor nos criou, né, por motivos que Ele nos predestinou e nos preparou. Vou falar mais à frente sobre isso. Mas a gente precisa entender. Se eu estou me sentindo assim, eu tenho que olhar para isso e perceber. Alguma coisa não está indo bem. Então, vamos melhorar. Vamos ver o que precisa ser modificado na vida para que a gente esteja emocionalmente e também espiritualmente saudável. Amém. E nós podemos fazer uma conexão bíblica dessa questão que a Bispa Cris falou com o fardo da performance. É porque muitos acham que o valor da pessoa está no desempenho dela, inclusive no espiritual. Então, se a pessoa fala em línguas, pula, gira, aquela pessoa é muito espiritual. Mas se eu não faço, eu começo a me sentir inferior àquela pessoa. Isso é o fardo da performance. E isso é contrário ao evangelho da graça. Eu dei esse exemplo do falar em línguas, mas enfim, dentro da igreja nós vemos muitos dons, muitos talentos. E nós não devemos nos comparar com os outros, porque senão nós viveremos um fardo. E a graça é alívio, a graça não é fardo. A graça não está baseada na nossa performance. O que nós fazemos, o quanto nós podemos fazer, não. Nós somos importantes por quem nós somos e não pelo que realizamos. E olha, muitos sofrem lá fora com imposições, como eu falei aqui no início, e cobranças legalistas que fazem com que a pessoa se sinta muitas vezes inadequada e até mesmo culpada. Por isso que eu falei que você deve valorizar muito viver um ministério da graça de Deus, que entende que Jesus cumpriu tudo o que precisava ser cumprido na cruz do Calvário. E nós temos que viver pela fé. Porque quando as pessoas não vivem pela fé, elas olham as performances. Aquele jejuou 30 dias, uau, é super santo. Aquela conseguiu fazer vigília, ficou 3 dias acordada, orando no monte, enfim. Tudo isso tem muita aparência de santidade, como diz a palavra, mas não tem valor nenhum contra a carne. Então, nós temos que entender que nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós somos pessoas muito valiosas e Deus não olha a nossa performance. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido. Quem recebe, diga amém. Amém. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim como vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Próximo. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Amém. Você não é aquilo que você faz, você é quem Deus diz que você é. Você faz parte do povo de Deus, você é filho de Deus, isso já te torna a pessoa mais valiosa desse mundo. E ele diz, antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Então, dentro desse pensamento espiritual, como não se deixar levar pela cobrança e a forma de pensar do mundo? Está lá em Romanos 12:2. Essa versão está um pouco diferente, estamos acostumados com a versão revista e atualizada. Mas aqui diz assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. O mundo se baseia assim na performance, quem faz mais, quem ganha mais, quem consegue mais. O reino não. Então ele diz, o apóstolo Paulo, não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
para vocês. Amém? Então, nós somos valiosos. Você quer aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Somos muito valiosos, independente da nossa performance, porque somos o que somos pela graça. Amém? Amém. E o ponto 2, onde encontramos nosso verdadeiro equilíbrio? Então, nessas questões todas que falamos, emocionais, dessa angústia, é a responsabilidade, né? A angústia é um chamado à resposta, e a resposta é a responsabilidade, ou seja, o que é responsabilidade? A habilidade de responder. Nós precisamos ter habilidade de responder, somos livres para escolher. A questão é, com base em que faremos as nossas escolhas? Então, estudando um grande neuropsiquiatra, Viktor Frankl, que é a teoria a qual eu sigo na psicologia, ele tem a teoria da busca do sentido. Então, ele estudou muito sobre a psique humana e concluiu que a maior motivação do ser humano não é buscar prazer ou evitar a dor, mas é encontrar sentido, um propósito, um porquê para viver. Frankl era judeu, um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Vocês que são jovenzinhos vão ver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as atrocidades com os judeus e tudo mais, e vejam o que foi estudado, né? Então, ele passou por tudo isso e ele percebeu que aqueles que conseguiam sobreviver às condições mais desumanas e imagináveis não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que tinham um porquê, uma razão para continuar vivendo. Fosse reencontrar um filho, terminar um livro, simplesmente dar testemunho do que viveram. Daí a sua famosa frase, quem tem um porquê para viver, enfrenta quase qualquer como. E essa é uma verdade psicológica profunda. Mas como cristãos, nós temos o privilégio de conhecer um exemplo mais perfeito e radical dessa verdade em toda a história, que é o exemplo da vida de Jesus. É verdade, Jesus, ele tinha um porquê. O porquê de Jesus não era algo vago. O porquê de Jesus era a missão clara que ele havia recebido de Deus. Era um propósito inabalável que ele afirmava constantemente. O seu porquê era fazer a vontade do Pai. Lá em João 4:34, nós temos, Jesus disse, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Buscar e salvar os perdidos. Em Lucas 19:10, diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Dar vida em abundância. Em João 10:10, ele disse que o ladrão vem somente para roubar, mas ele veio dar vida em abundância. Desculpa interromper. Sim. Na versão NVT, que você gosta tanto do maior esclarecimento, diz, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Amém. Não é uma vida para você viver de qualquer forma. É uma vida plena, com qualidade de vida, com saúde física, saúde emocional. Então, isso é o maior propósito de Jesus para nós. Amém. E lá em Hebreus 12:2, diz que por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Então, o porquê de Jesus era totalmente transcendente. Jesus tinha um porquê muito forte, e é isso que nós temos que ter nas nossas vidas. Qual é o seu porquê? Jesus tinha um porquê muito forte. E não era simplesmente sobre ele mesmo. Era sobre a missão, sobre fazer a vontade de Deus e sobre nós. Porque ele estava suportando aquilo tudo por minha causa, por sua causa. Amém? Amém. Esse era o norte de Jesus, era a bússola dele. Era a razão de cada passo que ele dava. E qual foi o como que a Bispa Cris citou aqui, que ele enfrentou? Quais foram as situações que Jesus teve que superar para chegar no seu objetivo final? Por ter um porquê tão forte, Jesus foi capaz de suportar os comos mais brutais que um ser humano pode enfrentar. Olha, Jesus enfrentou a tentação, a solidão no deserto. Ele enfrentou a rejeição da própria família. Diz a palavra que os seus irmãos, a sua família não acreditavam nele.
Ele enfrentou a rejeição do povo dele. Ele enfrentou a traição dos seus amigos mais próximos. Ele enfrentou o cansaço físico. Muitas vezes a exaustão de não ter onde reclinar a cabeça. Olha, às vezes nós passamos por certas situações na vida, principalmente nós que somos líderes ministeriais, que nós precisamos trazer a vida de Jesus à nossa mente, porque são situações muito pesadas. De certa forma, nós vivemos situações semelhantes às que Jesus viveu como homem. E Jesus enfrentou o pior de tudo, que foi do Getsemane à cruz. E o Getsemane foi o momento mais profundo da tensão de Jesus. Ali ele falou: meu Deus, por que me desamparaste? A humanidade dele estava falando. E ele chegou a dizer: se possível, passa de mim esse cálice. Eu sei que nós enfrentamos às vezes isso na nossa vida. Senhor, o como está muito difícil. Se possível, tira isso de mim. Mas logo em seguida, o que Jesus falou? Não, mas que seja feita a tua vontade. O que venceu naquele momento? O seu porquê. O porquê que Jesus possuía. Ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, a missão, a vontade do Pai, o amor por nós, esse porquê era muito mais forte do que a dor da própria crucificação. Amém? E agora é um convite para nós olharmos para as nossas próprias vidas, né? Claro, a vida do jovem, o como do jovem é real. A pressão do Enem, a ansiedade sobre o futuro, o estresse para equilibrar faculdade e trabalho, a dor de um coração partido, a dificuldade de sentir parte de um grupo. Seus comos são válidos e pesados. Cada um sabe o peso da sua própria angústia, da sua própria dor. Mas a pergunta que a vida e o Evangelho fazem a você hoje é: qual é o seu porquê? Amém. Se o seu porquê for pequeno, passar na prova, ganhar dinheiro, ser popular, os comos da vida vão atropelar você, vão passar por cima de você, porque esses porquês não têm força para sustentar o como. Mas quando, pela fé, você adota um porquê de Cristo para a sua própria vida, quando seu propósito maior passa a ser amar a Deus, fazer a sua vontade, Amém. usar seus dons para servir as pessoas e viver a identidade que Ele te deu, algo incrível acontece. Os comos não desaparecem, a prova ainda será difícil, Verdade. O trabalho ainda será cansativo, mas eles perdem o poder de te definir e de te destruir. Amém. Eles são ressignificados. Então, estudar para o Enem se torna um ato, né, da mordomia dos talentos que Deus te deu. Amém. Você pensa: Deus me deu talentos, eu vou desenvolver isso, inteligência, eu vou fazer uma sabedoria. prova e eu vou desenvolver uma carreira que Deus me deu capacidade para fazer, para Amém. ter. Lidar com a pressão social se torna uma oportunidade de testemunhar a paz que o mundo não entende. Você se torna capaz de passar por momentos de tribulação e ter paz, porque a sua paz não está sujeita às situações à sua volta, mas é algo interno. Amém. Que Deus te dá, o fruto do Espírito. Então, jovem, a resposta para esse estresse não é uma vida sem comos, sem situações difíceis, mas é uma vida com um porquê forte o suficiente. E o porquê mais forte que existe é ser encontrado, amado e comissionado por Jesus Cristo. Amém. Jesus fez por nós para que nós pudéssemos ter uma nova vida nele. Quem recebe, diga amém. Amém. E essa vida que o Senhor quer nos dar é uma vida com equilíbrio, é uma vida baseada nos princípios que levam à manifestação das bênçãos, independente das situações que nós temos que enfrentar. Como a Bispa Cris falou, independente do como, que você possa lembrar sempre de Jesus. Jesus passou por tantas situações, mas ele não abriu mão do propósito, do objetivo de vida dele, daquilo que ele entendia que era a missão de vida dele. Então, em Efésios 2:10 diz que nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Nós fomos criados para boas obras, como a Bispa Cris comentou agora.
quando você tem essa perspectiva, os estudos, o trabalho, os talentos deixam de ser fins em si mesmos e se tornam meios de glorificarmos a Deus. Então você vai glorificar a Deus com seus dons, com seus talentos, no seu dia a dia, em tudo que você fizer. A palavra diz que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como para o Senhor. Então você vai viver a sua vida diária, mesmo que você passe pelos como mais difíceis ou como mais difíceis, você tem que enfrentar as maiores adversidades. Você vai ter em mente o seu porquê e para o que você foi chamado. Amém? E diz que não é em vão, né, Bispa? Tudo Com aquilo certeza. que nós fazemos não é em vão. Amém. O Senhor recompensa as nossas vidas. Então, ponto 3, eu trouxe algumas ferramentas, como viver isso na prática, alguns conselhos psicológicos, pastorais, da nossa questão tanto emocional quanto espiritual. E depois nós podemos estar falando mais sobre isso na juventude, mas alguns pontos práticos, né? Suspender o piloto automático e sempre fazendo sem pensar, sem refletir. Eu estou indo bem, eu estou sendo uma boa pessoa, como está sendo a minha vida, né? Não levar a vida a ferro e fogo. Eu tenho que fazer isso, eu não posso deixar de fazer. Não, às vezes dá para fazer, às vezes não dá para fazer, né? Fazer o silêncio proativo, ou seja, não reagir imediatamente a situações tensas, como críticas ou ofensas, mas fazer uma autoanálise interna, exercer o autocontrole, analisar o que está acontecendo, evitar respostas impulsivas, ou seja, pensar antes de agir. Eu já falei num culto, né? Quando você não reage imediatamente, você respira fundo, você oxigena o seu cérebro, você é capaz de raciocinar para quando você responder, né, de forma branda, de forma tranquila, né, poder resolver pensando sem ser impulsivo e ter uma reação que depois você não pode, talvez, voltar atrás, você acaba, né, destruindo um relacionamento, alguma situação. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Porque o mundo está muito reativo, né, Bispa? Então, as pessoas, principalmente com o WhatsApp, mandam a resposta na hora e tal, às vezes sem pensar. Então, a gente tem que pensar a nossa responsabilidade como cristãos, filhos de Deus, aquilo que a gente fala, como a gente age. Nós estamos sendo observados, então é importante a gente pensar sobre isso. E só um detalhe, essas redes sociais de contato imediato, né, tem o direct, tem o WhatsApp, tem todas essas redes do nosso dia a dia, elas geram uma pressão na nossa vida. Porque eu me lembro, quando eu era jovem, adolescente, a gente só falava com quem realmente a gente queria, que tinha que pegar o telefone em casa, né, ligar. Se a pessoa estivesse em casa, ela ia atender. Se não, você deixava o recado, ou tinha secretária eletrônica. Tudo era muito mais tranquilo no nosso tempo, né? Os 30, 40 mais que estão aqui vão concordar comigo. Hoje tudo é muito imediato, então isso é uma pressão que gera estresse. A pessoa te manda uma mensagem, você imediatamente precisa responder. E às vezes você não está no momento correto para responder. É melhor você esperar, mesmo que esteja sofrendo ali alguma pressão, mas é melhor aguardar para responder de forma correta, amém? Do que se antecipar ou, enfim, se precipitar e acabar gerando algum conflito que prejudique a sua própria vida. Verdade. A caminhada contemplativa, né, contemplar o belo, a natureza. Gente, hoje em dia a gente só vive em lugares fechados, né? A Bispa falando, os 40 a mais, na nossa época a gente saía, a gente olhava o céu, verdade, o sol. Hoje os jovens estão ficando com deficiência de vitamina D, porque, né, a doutora Valéria está ali, pode confirmar, porque não pegam sol, não adianta só tomar um suplemento, se não pegar sol. Então, você admirar mesmo a natureza que Deus fez, as coisas que Deus fez, o pôr do sol, né? Hoje em dia a gente também, prédios e um monte de coisas, a gente tem essa dificuldade de observar a natureza, mas isso é algo que faz bem para nós. Então, nós precisamos ter esse momento de caminhada contemplativa, de observação, né? Respiração. Então, não brigar, ferir ou agredir quem te agrediu, ou seja, pagar com a mesma moeda. Gente, como eu falei, o mundo está reativo, o mundo está perigoso, você não sabe quem é a outra pessoa. Verdade. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, né? Como diz a palavra, se depender de você, tenha paz, né? Apazigue as situações, não seja mais um para colocar lenha na fogueira. Então,
ser flexível, como eu já falei, né? Às vezes dá para fazer uma coisa, às vezes não dá. Então, não se fique se punindo quando você não consegue fazer alguma coisa, porque existem segundas chances. O mundo não vai acabar amanhã. Eu sei que quando a gente é jovem, a gente acha que o mundo vai acabar amanhã, que tem que fazer tudo para hoje. Mas não, o mundo vai continuar. Você vai chegar aos 30, aos 40, 50, em nome de Jesus. Amém? Quem diz amém aí, gente. Gente, não é não querer ficar velho. Quem não ficar velho morre. Então tem que querer ficar velho. Verdade. Por isso que eu falei, 99, 100. Não viver em função da cabeça dos outros, o que a rede social diz, né? Nem da aceitação social. Eu vou mudar aquilo que eu acredito para me tornar pertencente ao grupo. Isso acontece muito na escola, na faculdade, né? Hoje em dia as faculdades estão contra, né, os cristãos, o cristianismo. Existe algo que é o bullying, né, da faculdade. Então a gente tem que saber ter um comportamento, né, e não ceder as coisas, acabar indo para caminhos errados para poder se identificar com o grupo. Não, você tem que manter a sua postura, você é cristão, então você vai ter comportamento diferenciado do mundo, sim. Né, e você vai ser recompensado por Deus por causa disso. Tem que pensar sempre no porquê. No porquê. Então são essas coisas que eu quis falar, né, assim, imediatamente. Existem outras coisas, mas a gente vai falando ao longo, e a bispa também tem. E é muito importante, sim, nós seguirmos o que o Senhor falou lá em Salmos 46, 10. Ele diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então, nós precisamos desse autocuidado espiritual. Buscar calma, buscar a calma, o equilíbrio. Nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de devocionais, nas músicas cristãs, que muitas vezes ajudam, sim, a reduzir essa sensação de ansiedade, de estresse que o mundo gera, né, de tudo isso que a gente vive no dia a dia. É muito importante que você tire um momento do seu dia para você se aquietar. O que é se aquietar? É você deixar o celular de lado, desligar a televisão, tirar tudo que possa prender a sua atenção e se aquietar. Orar ali, principalmente nos dias mais tensos, você precisa desse momento de pensar: o Senhor é Deus, eu vou me aquietar, o Senhor está cuidando da minha vida, eu vou vencer, eu vou superar, eu tenho um porquê e eu sei que eu vou passar por situações difíceis ao longo do meu caminho, mas eu vou vencer. Então, que você possa fazer isso também. Tire 10, 20 minutos do seu dia para você se aquietar, deixar tudo de lado e levar a sua mente verdadeiramente cativa à obediência do Senhor. E o ponto das escolhas, escolha e limite, né, o poder do não. Então, ser responsável, saber que para cada sim implica em vários nãos. E a incapacidade de colocar limites é uma das maiores fontes de esgotamento. Então, a gente precisa aprender a colocar limite naquilo que a gente faz para que não haja, né, esgotamento mental. Então, o sono tranquilo é um combustível da paciência. E a insônia ou o sono não repousante são os motores da ansiedade. Então, a gente vê aí muitas vezes na questão de ansiedade, pode ser também porque não está dormindo. Então, quando a pessoa não está repousando, então a pessoa mudar uma coisinha na sua rotina e dormir bem, já vai ter mais paciência no dia seguinte, já não vai ficar ansioso. Né? Então, a gente tem que sempre ver essas questões, como está sendo o nosso comportamento, e às vezes a gente não está, estou sofrendo com uma síndrome de pânico, ansiedade. Não, às vezes você só precisa descansar, só precisa dormir bem. Até Jesus descansou, sabia? Lá em Marcos 6,30, os apóstolos voltaram da sua missão, contaram a Jesus tudo que tinham feito e ensinado. Jesus disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus falou para os discípulos: olha, chega uma hora que você tem que descansar, vamos nos alimentar bem, vamos descansar, porque a nossa jornada é grande, o nosso tempo acabou, Jesus. Mas vamos lá, vamos finalizar.
Eu estou sentindo a voz do meu pai assim no meu ouvido. Agora é o meu painel. Então, e última coisa é buscar boas práticas, né? Então, a pressão social é combatida com a autenticidade, o apoio mútuo, a necessidade de performar nos isola e a vulnerabilidade nos conecta. Então, estar aberto ao diálogo, né? Existem pesquisas que dizem que a violência está aumentando porque as pessoas não estão dialogando. Verdade. Então, dialogue com seus pais, com sua família, com amigos. Não é só nas redes sociais, não, frente a frente. A gente consegue falar nas redes sociais um monte de coisa, chega de frente para o outro, não consegue falar uma palavra. Então, nós temos que fortalecer esse vínculo do diálogo, da conversa, do companheirismo. Dentro da igreja, principalmente, a identidade em Cristo, lembrar que o valor não vem de notas, de aparência ou de curtidas, mas de quem somos diante de Deus. Amém. Deus nos escolheu desde antemão para boas obras, para o bom propósito da sua vontade. E lidar com expectativas, diferenciar entre pressão social e chamado de Deus para a sua vida. Então, pare de se comparar com os outros, porque o que aconteceu com o outro tem que acontecer na minha vida. O Instagram é uma fração da vida do outro, não pode ser, pode não ser exatamente a realidade e muitas vezes, geralmente, nunca é. É só um pedaço ali que você acha que a pessoa está maravilhosa e existe um monte de problemas. Então, precisamos cuidar disso, né? Estar atentos a essas questões. E é muito importante também. Aplauda o Senhor, glória a Deus. E é muito importante também, reforçando aqui o ponto da questão da nossa vida em comunidade. É muito importante que você verdadeiramente pertença ao ministério. Essa vida que nós construímos aqui juntos, esse apoio mútuo, a amizade, o companheirismo entre os irmãos é muito importante. Em Gálatas 6:2 diz assim a palavra do Senhor: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Então nós temos que sim, como ordenança, nos ajudarmos uns aos outros. Um ajuda o outro a levar o seu fardo. Um que é mais habilidoso em uma área ajuda o outro que tem menos habilidade. Assim nós vamos uns levando os fardos dos outros. E vamos crescendo como igreja, como corpo de Cristo bem ajustado. Porque esse é o maior objetivo da igreja nessa terra. Então, é muito importante que vocês venham aos cultos. Vocês que são jovens, que estejam aqui com os jovens. Participem de todas as atividades, porque isso faz bem às emoções. Estudos mostram que a vida na comunidade, dentro da igreja, faz bem às emoções e alivia o estresse da pressão. Amém? Amém. Então, formação desses pequenos grupos, né, para não só partilhar vitórias, mas as lutas reais, utilizar espaços seguros de aconselhamento pastoral, atendimento psicológico que nós temos aqui na igreja, para dizer: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Amém. Né? Estamos aqui em comunidade e que você, jovem, possa estar conosco nesses grupos, jovem, na juventude, nos cultos, fortalecendo esses vínculos positivos. E para finalizar, só deixar depois quem precisar, eu mando, mas só para não deixar de dizer, né, que nós estamos no Setembro Amarelo, né, que é um olhar, um cuidado pela saúde mental, e existem redes de apoio e serviços de psicologia que você pode acessar. Então, qualquer coisa, entre em contato conosco. E o Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Então, se você conhece alguém que tem pensado nesse tipo de situação, em dar cabo da própria vida, não deixe essa pessoa sozinha. Traga essa pessoa para a igreja. Vamos juntos, como comunidade, como corpo de Cristo, ajudarmos aqueles que precisam ser ajudados. Só deixando aqui, Cris, existe um telefone para quem precisa, que é o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, se alguém precisar de um apoio psicológico, ou se você conhecer alguém que tem pensado sobre essas questões, existe esse telefone 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Amém? E terminamos esse momento, que já estamos quase sendo tiradas. Agradecemos pela participação. Não, vamos finalizar aqui. Glória a Deus. Agradecemos pelo convite, pela participação.
É sempre muito maravilhoso poder estar sobre o altar, transmitir a palavra de Deus. O tempo foi curto, mas nós teremos ainda muitos e muitos cultos para falarmos a respeito dessas questões. O próximo culto Shail, já vou deixar aqui também o nosso recadinho. Na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, nós vamos pegar esse gancho aí do Setembro Amarelo. Vamos falar sobre saúde emocional na vida da mulher cristã. Teremos as nossas psicólogas também, juntamente com a Bispa Cris. Vamos fazer uma mesa redonda e será uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus, que todos nós possamos seguir em frente, tendo em vista sempre que nós temos um porquê. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada.